não. Mel, quando foi que você começou a perceber, porque eu lembro que a gente teve uma conversa e parece que nesse movimento todo, de estar na igreja, sendo consagrada, vivendo ali, pregando, aí esses questionamentos internos, em que momento assim você percebeu que você estava entrando num surto assim, para poder a gente chegar no assunto que a gente quer chegar? Sim. Tá, eu vejo, eu vou falar das minhas emoções, como eu consigo falar dela, né? Como eu explicava dela pra minha psicóloga. Como se fosse uma represa. Assim, eu cresci num ambiente onde a minha mãe não deixava eu chorar. Ela falava assim, quando eu era criança. E era assim, porque na minha época não tinha telas pra distrair uma criança. Então minha mãe, ela não tinha muita paciência, ela falava assim, senta e não respira. Nossa. Então ela sempre foi muito rígida, muito... Então, assim, eu nunca pude expressar emoções nenhuma enquanto criança, enquanto adolescente. Eu não podia expressar emoções, né? Então, eu sempre fui muito quieta. Então, se alguma coisa me ofendia, eu não chorava. Se alguma coisa me incomodava, eu não reclamava. Se alguma coisa estava doendo, eu aguentava. Porque a minha mãe não aceitava ouvir o que a gente tinha pra falar, porque ela era muito brava. Eu acho que ela não tinha paciência também, né? Eu imagino que não devia ser fácil, porque minha mãe era uma mãe solteira, com 3 filhos, eu era mais velha, então ela tinha que trabalhar. Então, assim, eu imagino que era muito cansativo pra ela, sim, né? E a minha mãe teve depressão pós-parto, depois do meu irmão, então ela era muito fechada, assim, não tinha abertura pra nada. Tipo assim, ela dava o que ela recebeu. Tipo, não recebeu nada, como Isso, a minha mãe nunca foi uma mãe que falava eu te amo. Isso eu faço o tempo todo pros meus filhos, né? Então, ela nunca foi de falar, né? Se eu falar que eu lembro da minha mãe falando eu te amo, pra mim é mentira. Nunca falou. Não era de abraçar, ela não era assim. Então, assim, eu sempre fui muito fechada. Então, eu fui guardando esses sentimentos, fui enchendo minha represa lá. Só que se a gente não tratar aquela água, se a gente não fizer nada com aquilo, aquele negócio uma hora vai inundar tudo, vai virar uma bagunça. A represa não consegue segurar. Então, quando eu cheguei lá nos 30 anos, que eu fui me assumir, que tudo virou caos, porque era pra ser o melhor momento da minha vida, eu me afundei. Eu me afundei em sentimentos.